Na noite passada eu tive o mesmo sonho. Só que não é um sonho, eu diria um pesadelo. O estranho é que quando começa, ainda estou acordada e lá está a minha mesa, um mapa na parede, os bichinhos de pelúcia com os quais eu não brinco mais, mas que eu não guardo no armário para não magoar o meu pai. Eu posso estar na cama, posso estar em pé em meio do quarto, procurando a meia perdida, mas de repente eu não estou mais. E desta vez, eu não apenas vejo algo, eu sou levada daqui para lá, parada às margens de um rio em chamas, e desse rio emerge um enorme cão totalmente em chamas, e ele vem se aproximando de mim. A sua barba é fogo, ele é enorme, e à medida que se aproxima da margem, dá para ver o seu corpo com mais clareza. E o rio em chamas é como se fosse uma espécie de portal para o inferno. Até que eu ouço a voz do meu pai, de algum lugar do outro lado do rio. Ele chama por mim, e eu nunca ouvi a sua voz desse jeito. Ele está tão assustado que não consegue perceber a minha presença ali. O que havia acontecido? Eu não sei se estava preparada para saber. Antes de mais nada, eu preciso explicar algumas coisas. Eu me chamo Dolores. Tenho 36 anos, mas na época desse fato, eu tinha apenas 16. Eu morava sozinha com meu pai, em uma casa no meio do nada. Era em uma fazenda, que não havia ali nada plantado, pois nada nascia ali. A fazenda ficava em Camargo, uma vila localizada no estado americano do Kentucky, no condado de Montgomery, com pouco mais de 1.000 habitantes. E lá nós cuidávamos de porcos, galinhas e ovelhas. Às vezes eu encontrava um ou dois animais mortos no celeiro e tudo bem, eu já estava acostumada com aquilo que fosse. No funeral do vovô, o meu pai me disse que me contaria mais coisas sobre aquele lugar, só que nunca fez. Não até aquele momento. Eu nunca conheci o mundo fora dali. O meu pai e eu não tínhamos TV, era só umas revistas, livros e fitas velhas. E todo o conteúdo que tínhamos lá em casa era de anos antes. Estávamos em 2002 e o conteúdo lá de casa era antes de 1998. Não sabia o porquê. O papai só dizia que não tinha nada demais lá fora para nós e que era melhor que nós continuássemos nos cercados da fazenda. Uma vez por semana, o meu pai saía da fazenda em seu carro e a recomendação dele a mim é que eu não saísse da casa e não abrisse a porta para ninguém. Eu nunca havia conhecido outra vida além dessa, então eu sempre seguia as suas recomendações à risca. Mas naquele dia específico, ele não voltou para casa. Acredito que devido à tempestade que deu naquela tarde, e a tempestade só chegou ao fim no início da noite. No dia seguinte pela manhã, o meu pai ainda não havia retornado, então me levantei e fui fazer as minhas tarefas diárias, como colocar ração para os animais, tirar leite das vacas e colher ovos. Estava preocupada do meu pai ainda não ter voltado. A 400 metros da fazenda ficava uma mata fechada e eu nunca havia entrado naquela mata antes. Mas quando passava pelo curral que ficava perto do cercado, eu vi um homem entrando na mata. Acreditei que fosse o meu pai, pois naquela distância que eu estava, era impossível definir alguém ao longe. Porém, logo aconteceu. Eu escutei a voz do meu pai me chamar de dentro da mata. E nesse momento os cavalos ficaram agitados. Fizeram exatamente o oposto que fazem quando escutam a voz do meu pai. Achei que o meu pai precisava de ajuda.
Então, imediatamente eu pulei o cercado ali próximo e fui em direção à mata. Entrei no local escuro e sombrio, com árvores e galhos molhados e a terra lamacenta devido à chuva da noite anterior. E à medida que eu adentrava a floresta, ela ia ficando cada vez mais escura e sombria, e chegou a um ponto que eu não vi um palmo à minha frente. Ficou um breu total. Mas isso era impossível, pois ainda não eram nem 10 da manhã. Bem, foi quando eu vi aqueles olhos vermelhos se aproximarem de mim, e aquela coisa foi tomando forma, e só então eu pude notar que era a mesma criatura dos meus sonhos, mas estava diferente. Não haviam labaredas em volta do seu corpo, mas era o mesmo ser, um enorme cão negro com traços humanos. A sua cabeça era como a de um cão de raça pastor alemão, e os seus braços eram longos e alcançavam os joelhos. As suas pernas eram dobradas para trás, na parte dos joelhos. Os seus pelos eram negros e falhos, e deveria ter por volta de 2 metros de altura. Ele se aproximou, e eu pude sentir o seu hálito cadavérico. Eu fiquei em choque. Achei que seria o meu fim. Então a criatura, com uma voz rouca, logo disse: "Você deve vir comigo, garoto. Eu sou seu verdadeiro pai. Você não deve permanecer com os humanos, pois assim como eu, você é um Cani, um tipo de raça de lobisomem, porém muito mais forte. Não deixe os humanos te manterem enclausurada nessa fazenda como uma prisioneira, pois há um mundo inteiro lá fora." Então, após dizer essas palavras, ele se transformou em um homem forte e estava completamente nu. Ele estendeu a mão em minha direção, e quando eu ia segurar a sua mão, enfim, eu sou acordada daquele transe pelo meu pai. Ele me sacudia e eu não sabia o que tinha acontecido, mas percebi que eu havia entrado apenas 10 metros floresta adentro. Então, era impossível tudo escurecer e eu ficar perdida. Estava aos prantos. O meu pai me pegou nos braços e me levou para casa e disse que o seu carro atolou na estrada de barro e por isso ele só conseguiu ajuda para voltar no dia seguinte. Contei a ele sobre aquela visão que eu tive na floresta. Então ele me disse que aquilo era muito mais do que uma visão, que na verdade era um tipo de feitiço lupino para localizar a sua prole, no caso eu. Então, o meu pai me contou toda a verdade por trás desses fatos. Ele disse: "Há muitos anos, eu conheci a sua mãe no colégio, nos apaixonamos e começamos a ter um romance escondido, pois ela era vigiada por outros garotos e pelos seus próprios irmãos. Eu fui ameaçado várias vezes e sempre diziam que eu não podia andar com ela, e se eu insistisse, eu sofreria as consequências, pois ela era especial. Um dia, ela me contou toda a verdade. Disse que pertencia a um clã de lobisomens e que era uma alfa. E por isso, para permanecer a linhagem pura, ela era obrigada a se casar com seu irmão, que também era um alfa. Bem, isso era muito surreal para mim, e eu só acreditei quando ela se transformou em uma lupina na minha frente. E na forma lupina, ela perguntava se agora eu acreditava nela. E mesmo naquela forma, ela era linda, pelos acinzentados, e uma voz doce e ao mesmo tempo imponente. Ela se afastou de mim, pois temia que algo pior acontecesse comigo, e eu sofri muito, mas tentei esquecê-la. Terminei a faculdade e taquei a vida para frente, até que 5 anos mais tarde, a sua mãe aparece em minha porta com uma criança nos braços. A sua mãe estava toda machucada e disse que eu era a única pessoa que podia ajudá-la, e somente o único em quem ela confiava.
E tudo que ela pedia a mim era que eu tomasse conta daquela criança. E aquela criança, no caso, era você, Dolores. O seu clã havia sido atacado por um clã de lobisomens, conhecidos como Canes do Inferno. Eles mataram quase todos os lupinos alfas, mas não mataram a sua mãe. Eles a violentaram e a manteve cativa durante anos, e ela deu à luz a você, que é metade alfa e metade cane. A sua mãe nunca teve esperança de fugir da Vila dos Canes, pois nem mesmo ela sabia onde estava. Até que um certo dia, houve um ataque na vila, e a única coisa que ela ouvia era as pessoas se transformando em canes e gritando que aquilo tudo era um ataque do Descob. Então, se iniciou o tiroteio e uma batalha mortal entre os canes e o Descob. A sua mãe aproveitou o momento para fugir. Ela conseguiu te encontrar e teve que entrar em batalha contra duas mulheres que eram canes. Ela estava fraca e não conseguia se defender. Porém, como ela não estava transformada, o Descob achou que ela era apenas uma civil comum, que o seu único propósito seria servir de alimento aos canes. Então, o Descob atacaram as duas canes transformadas e por pouco salvou a sua mãe da morte. Eles a mandaram fugir do local às pressas e assim a sua mãe fez. Fugiu daquele campo de guerra com você nos braços e chegou até mim. Bem, eu peguei você para criar, mas a minha vida nunca mais foi a mesma. Pois nessa batalha, os canes levaram a melhor em cima do Descob, então eles vieram atrás do que era deles. No caso, a sua mãe. Os canes a encontraram, a torturaram até ela dizer onde eu morava e por fim a mataram. Eles foram até a minha casa e mataram toda a minha família. E consegui fugir com você e com seu avô. Bem, até o seu avô falecer há pouco tempo atrás. A sua família Cane está atrás de você e eles têm magias ocultas que servem para te localizar. Mas graças a um feitiço do seu avô que era cigano, eles não têm poder para entrarem nessa fazenda. Mas eles estão aí fora dentro dessas matas, esperando apenas um deslize seu para fora dessa propriedade, para se apossarem de você. O seu verdadeiro pai Cane, sabendo que você é uma híbrida, ele quer se apossar de você para propósitos maléficos, mas eu jamais permitirei. Bem, depois que o meu pai me contou toda essa história, tudo começou a se encaixar. Eu percebi o real motivo do porquê eu era diferente das demais pessoas. Eu treinei as minhas habilidades e, por fim, eu consegui dominar a minha transformação e eu sou uma alfa, porém, com a força muito superior à de um cane. Quando eu tinha 23 anos, o meu pai foi atacado e morto, e eu tinha certeza que eram os canes por trás disso tudo. Eu me preparei para a vingança. Esperei a fase da lua que mais dava poder à minha transformação e parti em direção ao local que emanava a magia dos canes, pois, como eu disse, eles tinham colocado um feitiço em mim para nunca me perderem de vista. E com o tempo, eu aprendi a localizar esse feitiço e saber de onde emanava essa magia. Mas quando cheguei na Vila dos Canes, tudo estava destruído. E ali havia centenas de pessoas mortas. O Descob havia chegado primeiro e exterminado todos os canes da vila. Eu voltei para casa e vendi a fazenda, me casei e hoje eu moro em Dallas, no Texas. O meu marido sempre me pergunta o motivo de eu não querer ter filhos, mas infelizmente jamais poderei contar a ele toda a verdade. Pois caso eu tenha filhos, eles carregarão consigo o sangue lupino. Boa noite.
Eu sempre achei que poderia enfrentar tudo sozinho, mesmo quando estava carregando um peso enorme. Mas ao olhar para trás, eu vejo quanto a minha mãe me amou e o que ela foi capaz de fazer por mim. Ela moveu montanhas por amor, e eu sinto um arrependimento profundo por não ter visto isso antes. Agora, ao contar a minha história, eu percebo o impacto que o amor dela teve na minha vida e como a sua forma de buscar justiça me ajudou a superar o que eu passei. Eu me chamo Luiz, e essa é a minha história. Eu cresci numa casa cheia de vozes, risadas e algumas brigas como qualquer família. Com 2 irmãs, eu era o mais novo, o caçulinha, como a minha mãe gostava de dizer. O meu pai eu nunca vi. Ele era caminhoneiro e quando a minha mãe estava grávida de mim, descobriu que ele tinha outra família. Ela o expulsou de casa e ele só depositava o dinheiro da pensão todo mês. Das minhas irmãs, a Clarice era a mais velha e sempre foi a responsável. Ela cuidava de mim quando a minha mãe não estava por perto. Helena, a do meio, era engraçada, sempre inventando brincadeiras e histórias. E eu era o pequeno Luiz, que todo mundo achava lindo desde que nasci. Eu lembro bem das visitas que vinham em casa, eram sempre cheias de elogios. Que menino lindo, parece comigo, diziam. No começo, eu não entendia muito bem. Só sabia que gostava que apertassem as minhas bochechas e mexer no meu cabelo. A minha mãe sorria e falava orgulhosa: "Esse aqui é a minha joia." Parece uma coisa boa, né? Mas não. Eu sabia que isso, com o tempo, começaria a me separar das minhas irmãs. Clarice e Helena não gostavam muito. Clarice já tinha uns 10 anos quando eu nasci. Ela ficava quieta, mexendo nos brinquedos e olhando para o chão. Helena, com seus 8 anos, disfarçava, tentava sorrir, mas sempre mudando de assunto, chamando a atenção para ela de algum jeito. Ela fazia palhaçadas, dançava, cantava qualquer coisa para tirar o foco de mim. Eu achava engraçado, mas no fundo sabia que aquilo não era só brincadeira. Em casa, eu sempre queria brincar com as duas, seguia elas para todo canto. Mas, às vezes, elas faziam questão de me deixar de fora, talvez porque fossem meninas, e eu, um menino, mas eram as minhas irmãs, né? Clarice dizia que eu era muito pequeno para entender as brincadeiras delas. Helena, quando estava de bom humor, até me deixava desenhar com elas, mas sempre com aquela sensação de que eu estava invadindo o espaço delas. Teve uma vez, que eu deveria ter uns 6 anos, que a minha mãe comprou roupa para nós. As delas eram vestidos iguais com cores diferentes e para mim um conjunto de moletom. Na hora de nos arrumar para sair, a minha mãe fez questão de elogiar como eu ficava bem de moletom, que combinava com o meu rosto, com o meu cabelo. E a Clarice e Helena se olharam e mesmo sendo criança, eu senti algo diferente no ar. Não era raiva, mas era como se eu tivesse ganhado uma atenção que elas queriam para elas. Helena, que nunca foi de esconder o que sentia, ela logo soltou: "Sempre o do Luiz é o mais bonito, né?" A minha mãe riu, achando que era brincadeira, mas eu vi que aquilo mexeu com ela de um jeito estranho. Clarice, quieta, como sempre, ela ficou arrumando o laço do cabelo sem olhar para mim. Eu acho que foi aí que comecei a perceber que ser o único menino dentro de casa não era tão simples assim, ainda mais sem um pai. Parecia que isso criava uma barreira entre a gente. Eu não entendia o porquê, eu só queria brincar e me divertir com as minhas irmãs. Mas tinha algo que me deixava sempre um passo atrás, ou pior, isolado. As duas tinham essa cumplicidade que só as irmãs têm, e eu me sentia sozinho mesmo no meio delas. A nossa mãe também era muito bonita, e quando era jovem foi modelo. Não era famosa, mas participava de alguns concursos e tirava fotos para revistas locais.
Ela guardava essas fotos com muito carinho e às vezes mostrava para a gente. Olha só como eu era linda, ela dizia. A nossa mãe sempre colocava a Clarice e a Helena em concursos de beleza desde pequenas. Ela acreditava que isso era importante, como tinha sido para ela. Clarice e Helena iam meio sem vontade, só para agradar. E eu, que só ia de acompanhante, tomava toda a atenção só para mim. Lembro de uma vez que me chamaram para ser modelo mirim. A minha mãe ficou tão feliz naquele dia. E para mim, o melhor de tudo foi o sorvete que ganhei depois. E com o tempo, as fotos foram se tornando mais frequentes. A minha mãe ficava muito orgulhosa e parecia que para ela eu tinha um futuro brilhante como modelo ou um grande ator. Ela me colocava em aulas de teatro, me ensinava a sorrir e a ser gentil. Eu tentava fazer o que ela queria, mas nem sempre me divertia como antes. Enquanto isso, eu percebia que Clarice e Helena estavam mudando. Elas ainda participavam de concursos de modelo, mas quando ganhavam, a minha mãe não ficava tão animada. Uma vez, a Helena ganhou o concurso e no caminho de volta, a minha mãe passou o tempo todo perguntando como eu fui nas aulas de teatro. Helena não disse nada, mas naquele dia eu a vi chorando no quarto. E eu acho que a partir dali, ela começou a se afastar ainda mais de mim. Eu não sabia o que fazer. Tinha dias que eu nem queria mais participar das aulas de teatro, mas como dizer isso para minha mãe? Ela ficava tão feliz e cheia de expectativas. E Clarice e Helena? Bom, elas começaram a se afastar cada vez mais. Pararam de me chamar para brincar e quando eu chegava, elas paravam de falar. Eu estava ganhando a minha mãe, mas ao mesmo tempo perdendo as minhas irmãs. E conforme fomos crescendo, as coisas só pioraram entre mim e as minhas irmãs. As discussões ficaram mais frequentes e parecia que qualquer coisa virava motivo para brigas. Eu já não queria mais ser modelo e a minha mãe acabou desistindo de me inscrever. E depois disso, eu comecei a me isolar. Não gostava de sair de casa e nem de falar com as pessoas. E até ir para a escola era um esforço. Eu me sentia mal por ser quem eu era, por sempre estar no centro das brigas. E um dia, depois de mais uma discussão boba, Clarice e Helena começaram a me atacar com palavras. Disseram um monte de coisas horríveis. Me chamaram de egoísta, mimado e que eu só era o queridinho porque era menino. E para homens tudo sempre foi mais fácil. Elas riam de mim e eu me senti humilhado, saí correndo e me tranquei no meu quarto chorando. Eu me sentei em frente ao espelho e fiquei me olhando. E quanto mais eu olhava, mais raiva eu sentia de mim mesmo. Eu comecei a pensar que se eu fosse feio, nada disso aconteceria. Ninguém iria me tratar de forma diferente e talvez as minhas irmãs gostassem mais de mim. No momento de raiva e tristeza, eu arranhei o meu rosto com força, sentindo a dor e o calor das marcas que eu fiz. Mas eu não parei. Peguei uma tesoura na gaveta e cortei o meu cabelo bem curto. E sem pensar no que estava fazendo, eu só queria mudar. Queria ser diferente, como se aquilo fosse resolver o que eu sentia por dentro. E quando terminei, eu fiquei olhando para o meu reflexo. O cabelo estava todo torto, o rosto vermelho e arranhado, mas eu não chorei mais. Fiquei só olhando, tentando entender o que tinha feito e por que eu me sentia tão mal. Quando a minha mãe percebeu que eu não saía do quarto, no início ela ficou irritada, achando que era só mais uma das minhas birras. Ela bateu na porta algumas vezes, mas eu não respondia. Acho que ela pensou que eu estava apenas de mau humor, mas depois de um tempo ela começou a se preocupar de verdade. E quando finalmente abriu a porta e me viu sentado no chão, com o cabelo todo cortado e o rosto marcado pelos arranhões, ela ficou em choque. No primeiro momento,
Ela não acreditou no que estava vendo e disse: "Luiz, o que você fez?" Perguntou com a voz cheia de raiva e surpresa. Ela veio até mim tentando entender, perguntando por que eu tinha feito aquilo comigo mesmo, mas eu não conseguia responder. Eu só ficava ali olhando para o chão, sem forças nem para me defender. Ela começou a brigar, a dizer que isso era uma loucura, que eu não deveria ter feito isso. Mas conforme foi falando, acho que ela percebeu que não era só uma coisa de momento e que tinha algo mais profundo ali. E de repente, a raiva dela foi desaparecendo e ela se abaixou do meu lado. "Filho, o que está acontecendo com você?" Perguntou com uma voz mais calma, mas cheia de preocupação. E quando ela me puxou para um abraço, foi como se tudo desabasse. Eu comecei a chorar, sem conseguir parar, e ela ficou ali comigo, me abraçando forte. E era a primeira vez em muito tempo que eu senti um pouco de conforto, mesmo no meio de toda aquela bagunça. Eu tinha uns 12 anos na época, e por mais que eu soubesse que algo estava errado comigo, eu não sabia como explicar. Era como se cada vez mais eu me sentisse preso dentro de mim mesmo, sem conseguir pedir ajuda. A minha mãe ficou comigo por um tempo, sem falar muito, só tentando me acalmar. Ela entendeu que o problema era maior do que só uma briga entre irmãos, ou um momento de raiva. E depois daquele dia, ela decidiu me levar ao médico. E não demorou muito para que o médico dissesse que eu estava com depressão. Foi estranho ouvir isso, porque na minha cabeça eu achava que eu estava apenas triste ou cansado. Mas não que era algo sério. A minha mãe parecia preocupada, mas tentava ser forte, dizendo que íamos passar por isso juntos. E com o diagnóstico, a minha mãe conversou com a escola e eu acabei tirando uma licença. Eu não conseguia mais ir para a aula, não conseguia me concentrar, e a ideia de estar perto de outras pessoas me deixava ainda mais ansioso. Eu só queria ser uma pessoa comum como todos os outros meninos da escola, jogar bola, soltar pipa, jogar videogame, mas eu estava preso no mundo da minha mãe e das minhas irmãs. Eu passei a maior parte dos dias em casa no meu quarto, e a minha mãe tentava me animar, conversava comigo, mas eu não tinha vontade de fazer nada. Às vezes, eu só queria ficar sozinho longe de tudo. As brigas com as minhas irmãs diminuíram, mas isso não significava que estávamos mais próximos. Na verdade, parecia que elas não sabiam como lidar comigo, como se eu tivesse virado um estranho. E eu via no olhar delas um misto de culpa e desconforto. Acho que, de certa forma, elas se sentiam responsáveis pelo que aconteceu, mas ninguém nunca falou sobre isso abertamente. Os dias iam passando devagar e eu tentava encontrar alguma forma de me sentir melhor. E foi um período difícil, cheio de altos e baixos. Eu me sentia perdido, como se não soubesse mais quem eu era. Mas aos poucos, com a ajuda da minha mãe e do tratamento, eu comecei a entender que o que eu estava passando não era culpa minha. Era algo maior e eu precisava de tempo para me recuperar. E mesmo assim, aquela fase da minha vida deixou marcas não só no meu rosto por causa dos arranhões, mas também por dentro. Eu não sabia se as coisas iam voltar a ser como antes, ou se algum dia eu ia me sentir completamente bem de novo. Mas pelo menos agora eu sabia que eu não estava sozinho nisso. E conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a lidar com tudo o que tinha acontecido. E com o tempo, eu percebi que as minhas irmãs não sentiam por mim raiva de verdade, mas inveja. Elas tinham ciúmes, porque eu sempre era o centro das atenções, especialmente para a nossa mãe. Eu era a figura masculina de casa, e a minha mãe parecia sempre esperar mais de mim, como se eu fosse o escolhido para um dia ser o responsável por tudo. Isso fez com que Clarice e Helena se afastassem cada vez mais, e eu também comecei a me afastar delas. Só
que, apesar de entender isso, com o tempo, as marcas que ficaram foram difíceis de curar. E mesmo depois de tudo, eu não era mais o mesmo. A insegurança tomou conta de mim e eu passei a me ver de uma maneira muito diferente. E foi uma fase complicada e as consequências disso me seguiram. E durante toda a adolescência, eu tinha muita dificuldade de fazer amizades. E sempre que alguém tentava se aproximar, eu desconfiava, achando que de alguma forma iam me machucar. Então, em vez de me abrir, eu me fechava cada vez mais. Fiquei recluso. Preferia passar o tempo sozinho no meu mundo, apenas jogando videogame. Eu nunca fui de conversar muito e nem de me enturmar com os outros. E isso só piorou o meu isolamento, mas era a única maneira que eu encontrava de me proteger. A única pessoa em quem eu realmente confiava era a Flávia. Ela era a minha amiga que eu conheci nas aulas de teatro e parceira para as encenações que fazíamos. Ela sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. A gente se conhecia desde pequenos e com o tempo e as mudanças, a nossa amizade continuou forte. A Flávia era daquelas pessoas que sabiam quando algo estava errado só de olhar para mim. Ela não precisava perguntar, apenas ficava do meu lado em silêncio, me dando o apoio que eu precisava, e muitas vezes só a presença dela já me ajudava a me sentir um pouco melhor. Eu lembro de várias vezes em que eu chegava em casa depois de mais um dia difícil na escola, me sentindo péssimo, e ela aparecia na minha casa com um sorriso, dizendo: "Vamos dar uma volta". Ela sabia que eu precisava sair de casa, respirar um pouco, e a gente andava pelas ruas do bairro, conversava sobre qualquer coisa e íamos sempre na sorveteria. E isso me fazia esquecer dos meus problemas, nem que fosse por algumas horas. A Flávia nunca me julgou pelo que eu estava passando. Ela sempre foi muito paciente e entendia que às vezes eu não conseguia falar sobre o que eu estava sentindo. Ela apenas estava lá e isso era o suficiente. Enquanto as outras pessoas da nossa idade estavam vivendo as suas vidas, fazendo novas amizades, namorando, eu estava tentando me curar por dentro. Não era fácil e muitas vezes eu me sentia completamente sozinho, mas a Flávia era o meu porto seguro. Eu sabia que, independentemente do que acontecesse, ela estaria lá por mim. A gente passou por muita coisa juntos, e ela foi a única pessoa que sabia o que realmente tinha acontecido entre mim e as minhas irmãs. E se não fosse por ela, eu acho que teria sido ainda mais difícil enfrentar tudo o que eu enfrentei. Com o tempo, eu fui melhorando, mas fazer novas amizades ainda era um desafio, e me abrir para outras pessoas parecia quase impossível. A confiança que eu tinha nas pessoas era limitada e preferia manter distância para não me machucar de novo. O que aconteceu na minha infância me deixou cicatrizes profundas e eu sabia que essas marcas iriam me acompanhar por muito tempo. E apesar de tudo, eu fui aprendendo a lidar com quem eu era e a aceitar o fato de que eu não precisava ser perfeito. E aos poucos, eu fui entendendo que as coisas que as minhas irmãs me disseram não definiam quem eu sou. Elas diziam que deveria usar vestido e não elas, pois as duas eram mais homens do que eu. Elas estavam lidando com os próprios problemas e inseguranças e eu acabei sendo alvo disso. Fazer amizades ainda era complicado, mas saber que eu tinha a Flávia ao meu lado me dava um pouco de paz. Ela era a minha âncora, a pessoa que me ajudava a manter os pés no chão. Eu sabia que com o tempo poderia melhorar ainda mais, mas sabia também que algumas coisas nunca iam embora totalmente. A Flávia e eu chegamos à adolescência juntos, como sempre foi. Passamos pelo ensino médio lado a lado, compartilhando risadas, angústias, os trabalhos escolares e até as pequenas rebeldias da juventude.
Ela era a única pessoa que realmente sabia o que passava na minha cabeça. A gente dividia tudo, ou quase tudo. Só que depois que terminamos o ensino médio, as nossas vidas começaram a seguir caminhos diferentes. Eu fui para a faculdade, algo que sempre sonhei. E isso exigiu que eu me mudasse para outra cidade. Era um passo importante para mim, uma chance de recomeçar, deixar para trás o passado complicado com as minhas irmãs e tentar construir uma nova versão de mim mesmo. Já a Flávia, mesmo sendo super inteligente, ela não quis seguir esse caminho. Ela acabou indo trabalhar na empresa da família que já esperava por ela há anos. O futuro dela parecia meio traçado, sabe? Como se o destino dela estivesse pronto, esperando que ela só se encaixasse. E com isso, aos poucos, a distância começou a fazer o nosso relacionamento mudar. E não foi de uma hora para outra, mas com o tempo, começamos a nos ver menos. Eu estava sempre ocupado com as aulas, provas, trabalhos, enquanto ela tinha as responsabilidades no emprego. Claro, ainda nos falávamos, mandávamos mensagens, ligávamos, mas já não era mais a mesma coisa. Eu sentia falta dela, mas também sabia que isso era parte da vida. As pessoas crescem, seguem seus caminhos, e às vezes isso significa se afastar um pouco. Enquanto isso, a relação com as minhas irmãs praticamente sumiu. E depois de tudo o que aconteceu na infância, eu nunca mais consegui me aproximar delas. Elas nunca me pediram perdão por todas as coisas que fizeram e disseram. E eu, de certa forma, as perdoei sem que elas soubessem. Não fazia mais sentido guardar tanto rancor. Mas isso não quer dizer que eu tenha esquecido a mágoa. Ainda estava lá, em algum canto dentro de mim, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. E o pior é que parecia que elas nem ligavam. Agiam como se nada tivesse acontecido. E eu, por minha vez, simplesmente evitei a presença delas nos poucos momentos em que eu ia visitar a minha mãe. As nossas interações eram breves e superficiais. Não tinha mais espaço para brigas, mas também não havia afeto verdadeiro. Era mais fácil me manter à distância. E morando em outra cidade para estudar, eu acabei me acostumando a ver a minha mãe poucas vezes no ano. No começo era difícil ficar longe de casa, longe do que me era familiar. Mas com o tempo, isso passou a ser normal. A faculdade me consumia e eu me joguei de cabeça nos estudos. Era a minha chance de crescer, de me reinventar. E por mais que sentisse saudades da minha mãe, eu sabia que o afastamento era necessário. Voltar para casa trazia lembranças que eu preferia deixar para trás. Eu já tinha me acostumado a viver distante, a lidar com os meus próprios problemas sem depender tanto dela. A faculdade trouxe essa independência e, de certa forma, me fez perceber que a minha vida agora era em outro lugar. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A minha beleza, que tinha causado tantos problemas antes, estava prestes a me colocar em mais encrenca. Era uma noite comum e eu saía da faculdade em direção ao meu apartamento quando começou a chover. Sem guarda-chuva, eu decidi pegar um Uber. Mesmo morando a poucos minutos de distância, de carro, a viagem não demorava nem 5 minutos. E assim que entrei no Uber, eu percebi que algo estava estranho. O motorista começou a fazer perguntas estranhas. O que eu fazia na rua àquela hora, onde eu morava, detalhes sobre a minha vida. Eu fiquei desconfortável e só queria chegar logo em casa. Então, de repente, ele travou as portas e desviou do caminho. Eu imediatamente tentei pegar o meu celular para ligar para alguém, mas como se o destino estivesse zombando de mim, o celular estava descarregado. Eu tentei ligá-lo, apertei o botão várias vezes, mas a tela continuava preta. Naquele momento, eu percebi que estava totalmente sem ajuda. O carro estava cada vez mais longe de casa
e o som da chuva batendo nas janelas só aumentava o meu desespero. Eu tentei manter a calma, mas o meu coração estava acelerado. A cada rua que o taxista virava, eu me sentia mais perdido e assustado. Eu queria sair daquele carro e voltar para a segurança da minha casa, mas eu não imaginaria o que estava prestes a acontecer. O Uber abusou de mim. Vocês devem se perguntar por que eu não reagi. Ele estava armado. Ele fez coisas horríveis, e enquanto me agredia, ele disse que fazia aquilo porque foi o mesmo que fizeram com ele na prisão. E após o que aconteceu, ele me deixou em um lugar isolado no meio do nada. Eu estava destruído, mas pelo menos eu agradeci por ainda estar vivo. E sozinho no meio da chuva, eu comecei a andar, tentando encontrar ajuda. O problema é que ninguém passava por ali e a chuva não dava trégua. Eu andei por mais de 40 minutos, completamente perdido e desorientado, como se estivesse em um transe. Finalmente cheguei em casa, exausto e com uma sensação de desamparo. E assim que entrei, a única coisa que consegui fazer foi correr para o banheiro. Tomei mais de 10 banhos seguidos, tentando desesperadamente me limpar. Eu chorava o tempo todo, me sentindo sujo e imundo. A água quente do chuveiro parecia um alívio momentâneo, mas mesmo assim não conseguia me livrar da sensação horrível que estava sentindo. Eu precisava de algo, qualquer coisa para me sentir um pouco mais normal, mas a dor e o horror permaneciam comigo mesmo depois de sair do banho. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado chorando e pensando no que fazer a seguir. E no dia seguinte, eu resolvi ir até a delegacia. Eu precisava de ajuda e de algum jeito de lidar com o que tinha acontecido. E quando cheguei lá, eu fui recebido por uma série de perguntas. As pessoas na delegacia queriam saber todos os detalhes, como se fossem interrogatórios. Eu estava tão abalado e confuso que parecia impossível responder a todas aquelas perguntas. Eles disseram que eu precisava fazer vários exames para provar o que havia acontecido. E também disseram que eu teria que demonstrar de alguma forma que o que aconteceu foi um abuso e não algo consentido. Cada pergunta e cada exigência parecia uma tortura. Eu já estava em um estado tão frágil e o processo de procurar justiça só fazia tudo parecer ainda mais difícil e cruel. Eu só queria que alguém me ajudasse a superar aquele pesadelo, mas ao invés disso, parecia que eu tinha que lutar ainda mais para ser ouvido e para ter algum tipo de justiça. Eu acabei desistindo de ficar na delegacia. Voltei para casa, peguei as minhas malas e comprei uma passagem de volta para a casa da minha mãe. Eu não avisei ninguém, apenas fui direto para lá. E quando cheguei, a minha mãe ficou espantada ao me ver. Ela sempre percebia quando algo estava errado, e ao me ver, ela logo percebeu que algo estava acontecendo. Eu demorei um pouco para conseguir falar, mas depois que ela me abraçou e eu chorei bastante, eu consegui contar tudo o que tinha acontecido. Ela ficou muito preocupada e queria me levar imediatamente para a polícia para tentar resolver tudo. Mas eu expliquei que eu já tinha ido lá e que o processo para provar o abuso seria longo e complicado. Eu disse a ela que eu já tinha decidido que enfrentaria isso sozinho e tentar superar da melhor forma possível. Minha mãe ficou relutante, mas para não me deixar ainda mais nervoso e angustiado, acabou concordando com a minha decisão. Eu disse à minha mãe que ficaria em casa por um tempo e que tinha decidido trancar a faculdade. As minhas irmãs já estavam cansadas e moravam em outras cidades. Então eu pedi para ela não contar nada para ninguém, especialmente para elas. Nos primeiros dias, eu mal saía do quarto. A minha mãe estava sempre ao meu lado, me ajudando e cuidando de mim.
Ela fazia tudo o que podia para me ajudar a me sentir melhor. E com o tempo, eu comecei a sair do quarto e a ganhar mais forças para enfrentar a situação. A minha mãe, no entanto, não tocava mais no assunto do abuso, e eu percebia que ela estava sempre muito séria. Eu achei estranho que ela não insistisse em resolver o problema. Eu sabia que ela não ia aceitar a minha ideia de simplesmente deixar tudo para trás. Mas ao mesmo tempo, eu achei que ela tinha me entendido. Então, eu parei de falar sobre o assunto também, esperando que de alguma forma as coisas se resolvessem com o tempo. E depois de uns 4 meses, eu decidi que estava pronto para voltar à minha vida. Eu ainda não estava completamente bem, mas sabia que não podia parar completamente. Eu arrumei as minhas malas e me preparei para partir. A minha mãe me pediu para ter cuidado e para tentar não pensar mais no que tinha acontecido. Ela disse algo que me deixou pensativo: a justiça de Deus não falhará. Essas palavras me deram um pequeno fio de esperança de que talvez houvesse algum tipo de justiça, mesmo que fosse difícil acreditar naquelas circunstâncias. Agradeci muito a minha mãe por ter guardado o segredo e por toda a ajuda que me deu durante aquele período difícil. Então eu fui embora e me dirigi ao meu novo apartamento que eu havia alugado. E quando cheguei lá, tomei um banho e fui dormir. No dia seguinte, eu fui à faculdade para ver como poderia retomar os meus estudos e seguir em frente com a minha vida. E enquanto estava na lanchonete da faculdade tomando um café e lendo o jornal, algo me fez gelar. Eu vi uma notícia sobre um motorista de Uber que havia sido assassinado durante um assalto há menos de uma semana. Era o mesmo carro que o homem da noite do abuso dirigia, e isso me deixou com um frio na espinha. A matéria também dizia que ele tinha uma longa ficha criminal por assédio, e ler aquela notícia me fez acreditar ainda mais que o homem que me atacou era o mesmo motorista que tinha sido morto. Saber que eu não fui a única vítima dele me afetou profundamente. Na hora, eu liguei para a minha mãe e contei tudo o que tinha lido no jornal. Ela deu uma risadinha e me disse: "Eu não te disse que a justiça seria feita? Agora você pode ficar em paz, meu filho." Fiquei confuso e perguntei como ela tinha tanta certeza de que ele teria pago pelo que fez. Ela respondeu que resolveu do jeito dela e que eu não entenderia muito bem, mas que talvez fosse melhor assim. Eu queria saber mais detalhes, então insisti. E foi quando ela me contou que conhecia uma mãe de santo disposta a ajudá-la. Ela disse que nunca permitiria que alguém me fizesse mal e saísse impune naquele momento. Eu tinha medo de bruxaria, mas também percebi o quanto ela me amava, a ponto de tomar medidas tão drásticas para me proteger. Agradeci muito a ela por cuidar de mim e por fazer o que achou necessário. E depois daquele dia, eu passei a ligar para ela todos os dias, e a nossa relação ficou muito mais próxima e forte. Agradeci sempre por ter uma mãe tão dedicada e protetora, e isso me deu um pouco de paz, enquanto eu tentava seguir em frente com a minha vida. O trauma ainda me acompanha, mas agora eu sei que ele não saiu impune pelo que fez a mim e a outras pessoas. A sensação de justiça, mesmo que de um jeito inesperado, me deu um pouco de alívio. Saber que ele pagou pelo que fez me ajudou a lidar com a dor. E mesmo que o medo e a tristeza ainda estejam presentes, aos poucos eu estou tentando reconstruir a minha vida, encontrar novas forças e seguir em frente, sabendo que de alguma forma a justiça foi feita. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Moacir
e contarei aqui alguns relatos sobrenaturais que ocorreram comigo e conhecidos. Bem, eu ouvi um relato no seu canal sobre a pedra que comia gente e fiquei muito impressionado, pois isso eu dou certeza que é real. E tem uma lenda local sobre este fato no interior de Pernambuco. E uma situação muito similar ocorreu comigo e com conhecidos. E eu contarei aqui com o máximo de detalhes. Bem, quando forem ao Rio Formoso, no litoral sul de Pernambuco, tenham muito cuidado se passar pela Estrada do Siqueira, na área rural do município. É que numa das margens da via sem calçamento, há uma grande pedra negra de aproximadamente 3 metros de altura, com um rosto humano esculpido pela natureza. Os habitantes da região chamam a formação rochosa de Pedra do Rei Midas, por acreditarem que a imagem reproduz perfeitamente a face do lendário governante da antiguidade, cuja notória cobiça fazia com que tudo que tocasse virasse ouro. Bem, se fosse apenas pela semelhança com o famoso monarca, não haveria problemas. Mas o que os moradores do município garantem é que sempre à meia-noite a pedra se abre ao meio e dentro dela é possível ver um tesouro dourado ou uma belíssima mulher nua. E quando o passante desavisado, atraído pelo ouro ou pela beldade, entra na passagem aberta da rocha, e assim a pedra se fecha, fazendo com que o curioso desapareça para sempre. Talvez seja por isso que à noite aquele trecho da Estrada do Siqueira seja tão deserto. Ou será que você duvida e se arriscaria a passar por lá numa noite dessas? O ano era 1996. A minha família e eu nos mudamos para o município de Barreiros, em Pernambuco, mais precisamente para um sítio que ficava entre o Rio Formoso e Barreiros. O sítio ficava literalmente no meio do nada, e só tínhamos água encanada, pois a luz elétrica nem existia por lá. Naquele sítio morávamos os meus pais, o meu irmão mais novo de 9 anos na época e eu. Sobrevivíamos da nossa criação de animais, pesca e das plantações. E tirando todo o sobrenatural que acontecia por aquelas bandas, o lugar era legal de se viver. E por quase 25 anos, eu pensei que o que aconteceu comigo, eu achei que era sonho, ou alguma coisa que eu imaginei ter visto. Mas como não foi somente eu que presenciei tais fenômenos, eu tenho certeza que tudo foi real. Numa noite, quando eu tinha 16 anos, eu tinha ido dormir bem tarde, porque o meu pai demorou voltar para casa, e eu tive que ficar acordado para abrir a porta assim que ele chegasse. E assim que ele chegou, eu fui dormir, e por volta das 2 da manhã, eu fui acordado com alguém me cutucando o ombro. Eu podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando eu abri os olhos. O quarto estava escuro, mas tinha a luz da lua o suficiente vindo da janela para eu conseguir ver que o meu irmão mais novo estava de pé ao lado da cama. Ainda meio grogue, eu perguntei o que ele queria. E foi aí que eu vi que o rosto não era dele,
cabeça tinha um formato de pedra e era meio amarronzada, e o corpo tinha aparência de barro seco. Eu olhei direto para a cara e lembro que os olhos eram 2 buracos negros, e ele não tinha olhos e tinham apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era parecido de barro, mas normal, porém tinha a mesma cor que a cabeça, e ele parecia estar vestido com uns trapos meio amarronzados, e também tinha cerca de 1 metro de altura. A essa hora eu já estava berrando feito louco. Eu era um cara bem grandinho, então raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite eu descobri o que era o terror. Então a coisa jogou a cabeça para trás, escancarou a boca e riu. Porém, nenhum som saiu dela. Mas dava para ver fisicamente que ele estava rindo de mim. Eu sentei na cama, tentei alcançar o fósforo para acender o candeeiro, e sem nunca tirar os olhos daquela coisa. E enquanto eu tentava riscar o fósforo, aquilo continuava rindo, e então começou a andar na direção do pé da minha cama, como se quisesse dar a volta nela. Ele apontou o dedo para mim de novo, jogou a cabeça para trás enquanto gargalhava novamente. E assim que ele alcançou o pé da cama, eu consegui riscar o fósforo, e a coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei berrando histericamente, até que o meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele falou que eu havia sonhado com tudo, riu e me falou para me acalmar e ir dormir. Bem, até parece, pois naquela noite eu não consegui dormir novamente. Bem, eu nunca me esqueci daquele rosto da criatura, e guardem essa informação. Meses mais tarde, um tio nosso veio morar com a gente no sítio. Ele havia acabado de separar da esposa e resolveu vir esfriar a cabeça no meio do mato. Esse tio passou a me levar em suas pescarias à noite, no rio Una. Íamos por volta de 18 horas e retornávamos às 22. Bem, nós passávamos pela dita estrada do Siqueira, e quando vi a pedra do rei Midas pela primeira vez, algo naquela pedra me chamava muito a atenção, pois a mesma parecia que tinha um rosto esculpido, e olhando melhor, eu pude ver que aquele rosto esculpido pela natureza lembrava muito o rosto do ser que eu vi entrando no meu quarto. Neste momento, o meu coração quase saiu pela garganta. Eu e o meu tio seguimos caminho naquela noite escura, e cada um em seu jumento. E ali, os 2 jumentos empacaram e não quiseram passar de jeito nenhum pela pedra. O meu tio logo me disse que aquilo não era coisa natural, mas ele conhecia uma reza para o Exu da encruzilhada liberar o caminho, e assim ele fez a tal reza. E não se passou muito tempo, os jumentos se acalmaram e seguimos o nosso caminho em paz. Eu contei para o meu tio toda a história que aconteceu comigo meses atrás, e falei da pedra que tinha uma aparência semelhante com a criatura que entrou em meu quarto. E foi aí
que o meu tio me contou uma história muito intrigante. Ele dizia que aquela pedra comia gente, e no passado, muitas pessoas desapareceram em armadilhas criadas pela pedra. E teve um homem que passava por essas estradas à meia-noite com a sua esposa, e foi quando ele viu algo brilhando em cima da pedra. E mesmo seu cavalo relinchando e o alertando que algo de ruim estava ali, o homem ignorou o alerta. Ele deixou a sua esposa o esperando em cima do cavalo e foi até lá ver do que se tratava todo aquele brilho. E quando ele chegou mais perto, ele viu que a pedra estava com muitas moedas de ouro em sua volta. Assim, ele muito feliz foi catando tudo e gritando para a esposa que estavam ricos. Porém, algumas moedas estavam entre a pedra, bem no meio, em algumas aberturas. E o homem foi até lá pegar todo o ouro. Porém, num dado momento, a pedra se abriu rapidamente, engolindo o homem e se fechando em seguida. A sua esposa nunca mais o viu, e ninguém nunca mais teve coragem de se aproximar da pedra, depois de ouvir o relato da mulher que agora era viúva. Bem, naquela noite, essa história me assustou muito. Mas no dia seguinte, eu disse para o meu tio que a história era boa sim, mas eu não acreditava. Então, ele disse que na próxima pescaria me provaria que tudo o que ele disse era verdade. E 3 dias depois, voltamos no rio Una para uma nova pescaria. E naquela noite, pegamos muitos peixes. E na volta, assim que chegamos na tal pedra, o meu tio pediu que eu esperasse um pouco. Então ele pegou alguns peixes e foi atirando na pedra. E ele jogou uns 4 ou 5 peixes grandes lá no meio da pedra. Eu perguntei se ele estava ficando louco. E ele disse para mim apenas observar. E assim eu fiz. Mas durante uns 15 minutos nada aconteceu. Então eu falei para irmos embora e pedi para ele buscar os peixes que ele havia atirado na pedra. Mas ele não teve coragem. Então eu disse que ia eu mesmo pegar os peixes. Mas o meu tio disse que não era uma boa ideia. Bem, eu já estava assustado e decidi que era melhor irmos embora. E confesso que não andamos nem 200 metros e vimos um clarão vindo por trás e um barulho de explosão logo em seguida. O meu coração quase saiu pela boca e saímos dali disparados com os jumentos. E apesar de nós não olhar para trás, tínhamos certeza que aquele clarão e o barulho vinham da pedra. A pedra havia comido os peixes e só estava esperando que nós nos aproximássemos para pegar os nossos peixes, para assim nos comer também. A pedra fez uma armadilha para nós, em cima da armadilha que o meu tio havia feito para ela. E nunca mais passamos por aquela estrada à noite. E apesar de contar toda essa história para a família, ninguém acreditou em nós. Porém, o seu Gervaldo, um vizinho que morava a 500 metros do nosso sítio, ouviu toda a história. Para minha surpresa, ele acreditou. E ele disse que lembrava sim do homem que foi devorado pela pedra. Inclusive o mesmo homem e a sua esposa eram seus amigos.
Ele também contou que não só a pedra é assombrada, mas boa parte da estrada do Siqueira também. O seu Gervaldo me contou que quando era moço e passava por aquela estrada à noite voltando de uma caçada para casa, uma criatura grande, que parecia um porco do mato que andava feito gente, o perseguiu pela escuridão da lateral da estrada. E aí, o seu Gervaldo abandonou a sua caça no meio da estrada. Daí, ele correu estrada fora e foi quando a criatura se revelou. A fera foi até a caça que o seu Gervaldo havia deixado no chão e com muita ferocidade começou a comer aquilo. E daí, o seu Gervaldo teve certeza que aquela criatura era um lobisomem. E a partir daí, em toda a época de Quaresma, um homem desconhecido batia a porta do seu Gervaldo e falava para ele deixar muita carne do lado de fora da casa. Ou então, ele entraria e comeria o seu Gervaldo. E o seu Gervaldo assim fez por toda noite de sexta-feira de Quaresma de cada ano. E o dia que ele não fez, aquela criatura invadiu seu terreiro e devorou seus 3 cães. O seu Gervaldo contou todo o terror que passou e os barulhos que a besta fazia enquanto devorava os seus cães. E depois, aquilo urrou ferozmente tentando invadir a casa, e quando a besta foi embora, uivos terríveis eram ouvidos ao longe. E aquela noite foi a pior de sua vida. Naquele dia, o seu Gervaldo me chamou para tomar um café e me contou várias histórias de terror. E outra que achei bem legal foi a do tacho de ouro assombrado. Perguntei a ele se ele poderia me contar sobre a história do tacho de ouro, a qual ele havia mencionado. E ele me respondeu: olha, eu posso sim. Eu conheço muitas histórias, afinal eu já passei dos 80, mas vou lhe contar uma muito interessante, que é verdade pura. E isso eu soube quando ainda era criança, pois eu conheci bem o caso e as pessoas na época, e pode acreditar. No curral velho onde morava o seu Antônio Nogueira, o velho Eduardo, um antigo escravo, ele sonhou que no forno de torrar farinha havia um reluzente tacho de ouro, e era uma riqueza medonha. Aí ele ficou muito impressionado com a mensagem, e esse Eduardo correu animado até a casa do seu amigo Mané e contou um impressionante e revelador sonho. E ele queria um companheiro na sorte grande. Combinaram secretamente os dois de irem arrancar o tesouro à noite, sem que ninguém das redondezas percebesse o movimento. Alegre, o Mané, ele dizia que de agora em diante não iria mais trabalhar. Agora, os outros é que iriam trabalhar para ele, e só iria comer carne de gado, vestir roupas boas, de linho, e ouvir música de radiola. Pois bem, lá se foram os dois sorrateiramente à noitinha carregando as pás. O Eduardo levava um lampião para clarear o lugar do tesouro. Ali estava tudo escuro, e o povo das redondezas já estavam tudo dormindo. E eles foram no exato local indicado pelo sonho. Cavaram um pouco a terra e logo viram a tampa do tacho de ouro. A luz do lampião clareou o tesouro, e assim deixando tudo brilhante. O
Os olhos do mané quase que pularam da cara e brilhavam mais do que o tesouro de tanta felicidade e cobiça. O Eduardo ficou só esfregando as mãos e com uma cuspideira medonha. Então, o mané mais afobado começou a encher as mãos com as moedas de ouro, como se não acreditasse nas maravilhas que via. E nesse nervosismo, uma das moedas caiu da mão dele no chão, bateu numa pedra e trincou. Aí, tudo virou carvão de uma só vez. É como diz a ciência. Eles olharam dentro de todo o tacho e agora só havia pedaço de carvão. Tudo virou carvão. De amarelo, tudo ficou preto. Bem, foi uma triste desilusão para os dois. Estavam com tudo nas mãos, todo aquele dinheirão, e agora não tinham mais nada. E estavam mais lisos do que quiabo na goela. Entristecidos pela má sorte, os dois amigos se retiraram desanimados do local e fracassados naquele intento. Perderam a sorte de ficarem ricos por bobeira. E perto do lugar onde aconteceu tudo, havia umas casinhas bem pobres, mas ninguém viu o reboliço do local. E de manhã, um dos caboclos da casa passou pela casa de farinha e viu a arrumação da terra remexida com a escavação. Ele foi lá e viu o tacho cheio de carvão. Estranhou e resolveu investigar. Curioso, o caboclo matutou aquela arte e, por pressentimento, ele deu umas pancadinhas no tacho e o ouro se desencantou na sua vista. O bigode do homem quase entrou pelo nariz, pois era ouro demais. E parece que o cabra era rezador. Conhecia as coisas escondidas. Ele pegou o ouro e desapareceu para sempre. Ficou rico e foi gastar longe. E só depois é que o velho Eduardo e o mané souberam. E foi aí que a dor deles aumentaram. Bem, essa é uma série dos relatos assombrados que uns aconteceram comigo e outros me contaram. Eu ainda tenho muitos outros que aconteceram comigo quando me mudei para uma casa assombrada em Minas Gerais. Porém, contarei em uma próxima oportunidade. Boa noite. Os fenômenos sobrenaturais sempre estão à nossa volta e só falta o momento certo para que eles se manifestem. Primeiramente, eu gostaria de dizer que até esse acontecimento eu jamais tinha visto ou ouvido nada de estranho. Eu até costumo brincar dizendo que sou uma cega e surda espiritual. Já o meu irmão, ele viu um monte de coisas estranhas. Pois bem, o meu marido, o meu filho e eu fomos passar o carnaval em Cabo Frio com os meus irmãos. Uma bela noite, eu fiquei sozinha em casa e corria tudo normal quando em um certo momento tocou a campainha. A noite estava linda e a lua cheia iluminava todo o caminho até o portão, mas acontece que ao lado dele havia uma árvore que é conhecida como Chapéu de Sol. Ela deixava o local totalmente nas sombras. E quando estava a meio caminho de lá, o meu irmão que tinha tocado a campainha, ele lembrou que estava com a chave e logo em seguida ele entrou. Ele veio andando na frente
a minha irmã atrás e o marido dela depois. E por fim, atrás deles, entrou uma figura que deu para perceber que era feminina. Ela tinha longos cabelos negros e compridos e um saião vermelho. Ela fumava charuto e tinha uma garrafa de uísque na mão direita. Por mais que parecesse estranho, eu pensei que era Ana Lúcia, uma amiga nossa que tinha um lindo cabelo comprido. O meu irmão chegou até onde eu estava e eu voltei conversando com ele. A minha irmã e o meu cunhado passaram por mim, mas eu não vi a Ana passar e me virei para cumprimentá-la. E quando me virei, não tinha ninguém lá. Então, eu perguntei ao meu irmão, cadê a Ana Lúcia? Ao que ele respondeu que não sabia dela, que ela não estava com eles. E naquele momento, eu me lembrei de uma coisa. A Ana Lúcia havia cortado o cabelo pelos ombros, e aquela pessoa que havia entrado com meu irmão pelo portão não poderia ser ela. E ao mesmo tempo, havia desaparecido. Bem, a Ana tinha uma pomba-gira que acompanhava ela, porque ela era do terreiro de Quimbanda. E essa pomba-gira a proibia de cortar os cabelos. Bem, eu não posso falar o nome da pomba-gira, mas posso dizer que é uma pomba-gira muito poderosa, pois a Ana fez uma amarração amorosa para o seu ex-namorado com essa pomba-gira. E não se passou muito tempo, e o homem já estava caidinho aos seus pés. Bem, agora, quanto a essa pomba-gira que entrou pelo portão junto deles, eu não sei de onde veio, para onde foi e o que ela queria seguindo a todos. Eu fiquei assustada com aquilo, sendo que esse fato, até agora, foi a primeira e única coisa estranha que eu vi em minha vida, e pretendo que continue assim. E quanto a Ana, ela pagou um preço muito caro, pois a pomba-gira cumpriu o que prometeu, que foi dar o ex da Ana de volta. Mas a Ana não cumpriu o trato com a pomba-gira. E assim, ela veio a sofrer muito. Tem uma vida desgraçada e vive na miséria. Bem, aqui eu quero deixar um alerta a todos. Se prometer algo que seja para uma pomba-gira ou para um Exu, cumpra, pois as consequências podem ser terríveis. Boa noite. Isso aconteceu comigo quando eu era uma garotinha, e eu tive várias outras experiências, mas essa ficou realmente marcada na minha cabeça, mesmo após todos esses anos. É como se tivesse acontecido ontem. Quando eu tinha 10 anos, bem, por acaso, eu tenho 39 agora. Então, dá para ver há quanto tempo foi. Nós morávamos em uma casa no campo, e só tinha algumas casas em volta, e nenhuma era perto da nossa. Era uma casa boa. O meu quarto ficava na frente da casa, e o dos meus irmãos ficavam na frente do meu. Eu estava sempre assustada no meu quarto, mas numa noite eu estava mais assustada do que o normal. Eu tinha acabado de ir para a cama e estava tentando ficar confortável na cama. A minha cama ficava com a cabeceira encostada na parede e ficava entre o meu armário e um outro armário onde a minha mãe colocava os lençóis e outras roupas de cama e toalhas. A minha cama ficava entre os dois armários. E assim que eu deitei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos, o outro travesseiro que ficava do lado do meu se mexeu e começou a ficar quente. Era como se alguém tivesse deitado a cabeça lá. Isso me apavorou
mas nem tanto quanto o que aconteceu em seguida. Eu sentei na cama e olhei para o lado onde estava o armário com os lençóis e toalhas, e de repente, um ser enorme de pele avermelhada e chifres negros que pareciam sair do meio da testa, ele apareceu, e ele também tinha um rabo como de cavalo, dentes afiados e um sorriso maléfico, e estava nu. Ele andou até o armário, abriu a porta, ele colocou algo lá dentro que eu tenho quase certeza que era o tridente que ele segurava, e a porta se fechou em seguida. E depois ele se virou, andou até a minha cama e então ele desapareceu. Eu fiquei tão assustada que eu pulei da cama, corri para o corredor e bati com tudo em uma enorme caixa de meias que o meu pai trouxe do serviço. E foi assim que os meus pais me encontraram, com o pé no ar e o resto de mim enterrada em um monte de meias dentro da caixa. E depois disso, eu implorei para os meus irmãos trocarem de quarto comigo. E então nós trocamos. E eu nunca vi nada no meu quarto novo. Pouco tempo depois, nós vendemos a casa e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Bem, essa foi a pior experiência que eu tive em minha vida. Boa noite. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 9 ou 10 anos, os meus pais mandaram eu e o meu irmão para a casa dos meus avós para passar o final de semana. Eles tinham uma velha casa de 2 andares e 3 quartos, e o quarto principal era no andar de baixo, e os outros 2 eram no andar de cima. E eu fiquei no quarto que era da minha mãe, que era cheio de bonecos que ela colecionava quando era pequena. Eu fui dormir cedo porque estava cansada da viagem de 3 horas até lá. Eu dormi assim que deitei, mas acordei depois de algumas horas, sem sono nenhum. O meu irmão estava roncando alto no outro quarto. Então, eu levantei e fechei a porta do meu quarto, e aquilo foi assustador, já que eu tenho medo de escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Então, eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco de luz no quarto. Eu acabei dormindo depois de um tempo, mas acordei com o som das músicas clássicas do Robert Johnson. Elas tocavam suavemente no andar de baixo. Bem, eu não dei muita atenção àquilo, mesmo as músicas de Robert Johnson parecendo ser bem sinistras. Mas com o canto dos olhos, eu pude ver sombras se movendo. Eram sombras dançando. Eu olhei na direção da sombra e vi 4 pares de bonecos, vestidos formalmente e deitados no chão. Naquele ponto, eu já estava morta de medo e tapei a cabeça com o lençol. Eu fui e voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, os bonecos tinham se movido mais ainda e estavam a meio metro da minha cama. Eu os coloquei no lugar e não contei a ninguém sobre o que aconteceu. Alguns meses depois, os meus pais mandaram meu irmão e eu para lá de novo para passar o final de semana. E desta vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti mais segura lá e dormi rápido. Mas no meio da noite, eu acordei com o som das músicas do Robert Johnson tocando no andar de baixo. A música tocava suavemente, e quando eu olhei por baixo da minha cama, todos os bonecos estavam abraçados e dançavam como se fossem valsa. Eu juro que o meu medo foi tanto que eu desmaiei ali mesmo. No dia seguinte, pela manhã, quando eu acordei,
Fui logo procurar os bonecos no chão do quarto, mas não havia nada. Bem, uma coisa eu sei. A partir daquele dia em diante, eu nunca mais voltei para a casa da minha avó. Boa noite.